Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Big Data. A gente já falou aqui no canal com um vídeo sobre a Revolução 4.0 e uma das tecnologias para essa revolução tecnológica 4.0 foi o Big Data. Quando a gente fala de Big Data, é quando a gente quer fazer uma administração de um grande conjunto de dados. E esses dados podem vir de diversas direções, das redes sociais, do meu financeiro, do meu RH, da minha parte tecnológica. Então a gente tem uma quantidade muito grande de dados sendo criadas hoje em dia e a gente precisa fazer uma administração desses dados, a gente precisa fazer um controle melhor e começar a tomar insights em cima desses dados. Por isso que a gente tem esse nome, esse campo de estudo, não é nem uma tecnologia, a gente pode citar como um conceito, que é o mundo de Big Data. E dentro dessa análise, desse grande conjunto de dados, surgiu muitos termos. A gente tem uma terminologia muito grande. Nós temos outras profissões, como o cientista de dados, o engenheiro de dados, o engenheiro de machine learning. São profissões que eu quero abordar cada vez mais aqui dentro do canal, profissões que agora estão muito em alta dentro do Brasil. Então quero trazer cada vez mais aqui para a gente debater, para a gente discutir. E é justamente isso, essa grande quantidade, essa grande massa de dados, a gente precisa de um cuidado, de um detalhe quando a gente vai começar a tirar esses insights. E não é uma tarefa fácil. Ela é uma tarefa complexa, ela requer uma grande quantidade de processamento de computador. Então, sempre quando a gente fala de Big Data, nós temos que pensar nesse grande repositório que vai receber esses dados, onde a gente vai criar os pipelines de transformação. Nós precisamos ter uma transformação em cima desses dados. Como os dados vêm de origens diferentes, a gente não vai simplesmente lá fazer um plug and play e automaticamente começar a utilizar ele, né? A gente precisa fazer um tratamento, uma transformação e fazer com que todo esse processo seja automatizado. E toda essa centralização de dados, toda essa administração do Big Data traz um outro conceito que é o Data Driven. Data Driven é uma terminologia utilizada para elencar todas essas empresas que são orientadas a dados. Basicamente, Data Driven significaria orientada a dados. Ele vai muito de encontro com a parte do Big Data, com toda essa organização dos dados que a gente precisa fazer para buscar esses insights. É a visualização das etapas de todos os nossos ambientes da empresa possam estar centralizados e todas as decisões que sejam tomadas dentro desse ambiente sejam orientadas a dados, não baseada por intuição, mas sempre baseado nos dados. Quando a gente está falando de Big Data, é todo tipo de formato de dado mesmo. Pode ser um Excel, pode ser um áudio, pode ser um vídeo. A gente tem os nossos formatos de dados, como SQL, a gente pode ter formato CSV. A ideia é olhar toda a horizontal de dados que a gente tem na nossa empresa e conseguir centralizar para que a gente tenha todas essas decisões apoiadas. E a pessoa que vai criar toda essa estrutura de Big Data é o engenheiro de dados. O engenheiro de dados ele é responsável por criar todo esse pipeline de coleta dessas diversas direções, encaixando com as mais diversas ferramentas que a gente tem para se trabalhar com dados no mercado. A ideia de construir todo esse ambiente de Big Data é um grande quebra-cabeça. Eu vou colocar uma imagem para vocês das mais diversificadas ferramentas que a gente tem para trabalhar com dados. Então, o engenheiro de dados vai ajudar na automatização desses processos, vai fazer com que as ferramentas se comuniquem em todo esse processo e vai auxiliar com que outras pessoas possam fazer a mineração desses dados, possam buscar esses insights. Normalmente, para a gente começar a centralizar esses dados, a gente tem um grande centralizador chamado Data Lake, que é o lago de dados. O Data Lake ele tem essa característica, pois ele recebe dados da forma bruta que ele chega. Quando ele chega dessa forma bruta, ele vai receber um pipeline de transformação para que esses dados sejam qualificados. Então é isso, galera. No vídeo de hoje a gente falou de bastante terminologia aí do mundo de dados. Nós falamos sobre o Big Data e qual que é o conceito de Big Data.
Nós falamos também de Data Driven, que é uma empresa orientada a dados. Nós falamos também do profissional que vai começar essa confecção, que é um engenheiro de dados. E falamos também do Data Lake, que é a primeira etapa normalmente dentro de um projeto de dados, onde vai receber os seus dados da sua maneira natural, ou seja, da sua forma bruta, para começar um grande pipeline de transformação. Esse vídeo faz parte um pouco da nossa série de conceitos mais voltada para a parte de dados. Então, hoje dados é a área que eu atuo. Eu atuo com inteligência artificial e a ideia é trazer toda a terminologia, trazer todos esses conceitos que existem, que pode gerar muita confusão de entendimento nesse grande processo de dados, nesse grande trabalho de dados. Então, quer saber mais de dados, quer saber mais de Data Science, fica aqui no canal, mais vídeos vão chegar falando sobre essa área em específico. E se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever, larga seu joinha aí e obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!